Essa é uma pergunta muito comum. Drusas são pequenas alterações na retina que aparecem com a idade. E se você for ser muito preciso, a drusa muitas vezes não é uma doença propriamente dita. Ou seja, alguns pacientes têm drusas, normalmente depois dos 50 anos de idade, e essas drusas nunca evoluem, nunca viram uma doença e causam uma piora da visão do paciente. Mas, em muitos casos, as drusas são um sinal de uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. É um nome estranho e meio ruim, hoje em dia a gente não gosta de falar que existe uma degeneração na pessoa, mas é um nome consagrado pelo uso. Então, é uma doença que afeta uma parte do olho chamada mácula e uma degeneração causada pela idade quer dizer que a gente não encontrou nenhuma outra causa além da idade do paciente para causar essa doença. Então, quando você vai a um exame de rotina no oftalmologista, depois dos 40 e principalmente 60 anos de idade, é muito comum o paciente ser submetido a um exame com as pupilas dilatadas, pinga colírio, dilata a pupila, para o oftalmologista conseguir enxergar a retina. E daí na retina, nessa região específica chamada mácula, ele avalia se existem drusas ou não. O paciente que tem drusas deve ser acompanhado um pouco mais de perto, porque ele tem o risco de desenvolver a degeneração macular relacionada à idade. Quais são os sintomas dessa degeneração? É piora da visão central. Então, não tem risco do paciente ficar cego, mas tem risco dessa doença afetar a visão do centro do olho, que é a visão mais importante para a gente reconhecer pessoas, para leitura e atividade de detalhe. E é uma doença que, infelizmente, pode afetar os dois olhos. Normalmente começa por um e pode afetar o outro. Então, você já entendeu a importância de, quando o médico detecta drusas no fundo do olho, esse paciente ser acompanhado com consulta 2 vezes por ano e ser orientado a sempre comparar a visão dos dois olhos e, se perceber que a visão de um olho está piorando, se perceber distorções na visão central, o médico tem que ser avisado e antecipar a consulta. O médico examina no consultório e, se for necessário, pede exames que ajudam a entender o que está acontecendo. O mais importante deles é a tomografia de coerência óptica. A gente usa uma sigla OCT, então vocês vão ouvir muito falar, precisa de um OCT, qual o resultado do OCT, que é a sigla de tomografia de coerência óptica em inglês. Esse exame consegue mostrar com detalhe muito grande as camadas da retina e o que essas pequenas drusas estão fazendo no fundo do olho. Dessa maneira, o oftalmologista consegue fazer o diagnóstico da degeneração macular relacionada à idade e instituir tratamento se for possível. A degeneração macular relacionada à idade tem 2 formas. A forma chamada seca, de novo, é um nome horrível, mas é um nome que foi consagrado. E a forma neovascular, ou úmida. A forma seca é mais benigna, ela causa uma piora da visão muito lenta e, infelizmente, não existe tratamento preciso para a forma seca, mas ela é uma doença que afeta menos a visão. Do outro lado, a forma neovascular ou úmida é uma forma da doença que causa uma piora mais importante, mais rápida da visão, mas a boa notícia é que, neste caso, podem ser usados tratamentos com injeção dentro do olho, remédios especiais que são injetados no vítreo e que ajudam a controlar a doença. Então, é um tema um pouco longo, mas se você tem drusas no olho, converse com seu oftalmologista para saber a frequência que você precisa ser examinado e não esqueça de 1 vez por semana comparar a visão entre os dois olhos. Se você perceber alteração ou piora na visão, busque o seu oftalmologista, antecipe a consulta. Ele vai te examinar, se necessário pedir um exame de OCT, te mostrar o resultado e determinar o melhor tratamento para diminuir o risco da visão ser perdida ou até recuperar a visão que foi prejudicada por essa doença.